Pastora Nadi, testemunho e ministério. Shalom, querido seguidor do nosso canal Na Pegada de Yeshua. Não temos muita prática de fazer esse tipo de vídeo, mas pela solicitação de um seguidor e sendo a pastora Nadi uma pessoa já com notoriedade, uma serva de Deus com uma certa notoriedade no YouTube, com mais de 100 mil inscritos, então a gente vai compartilhar aqui, entendendo que esse seguidor nosso que nos pediu essa orientação é porque ele entende que há uma idoneidade aqui no canal para compartilhar de maneira sábia e ética e com temor a Deus sobre esta ministra, né? Então o tema que eu proponho aqui já vai me ajudar a explicar, não é? Pastora Nadi, testemunho e ministério. Então eu proponho aqui dois segmentos, né? Para a gente separar, para entender melhor, não é, o perfil dessa serva, o seu testemunho e ministério. Já vou dizer para vocês, igual Jesus falou para as cartas às igrejas, que ele escreve as cartas no Apocalipse, falando as coisas boas e depois as coisas não tão boas. A pastora Nadi me passa, depois de eu ver vários vídeos sobre sua origem, antes de ser pastora, vídeos sobre as profecias, as impressões proféticas, as visões do inferno, tudo que ela compartilhou. Depois de ver vários vídeos, eu posso dizer assim que o que eu discerni é que ela é uma mulher idônea, é uma mulher muito forte, principalmente na oração. É uma pessoa diferente desses outros que eu já fiz alguns vídeos sobre o pastor Sandro Rocha, que vive dando profecia que não se cumpre, e até sagaz em alguns comentários com pessoas, né? Falta com a ética, com um testemunho complicado, né? Sobre o Rafael Yeshua, que eu já fiz vídeos sobre ele enfatizar finanças e tudo. É diferente a pastora Nadi. Ela me passa uma mulher idônea, uma mulher que tem temor de Deus e uma mulher muito forte na oração, não é? Agora, quais as outras questões que a gente vê que faz parte até mesmo do perfil do ser humano? Ela alega algumas vezes que as pessoas criticam ela, que falam, que julgam, e isso é uma bobagem ela ter essa preocupação. Por quê? Quando você está no YouTube e você tem uma certa notoriedade, você vai ter que arcar com o bônus e com o ônus. Está no YouTube e tem notoriedade, vai ser criticado, vai ser pressionado, vai ser questionado. Se não aguenta, sai, não é? Porque é uma forma de estar exposto, não é? Não tem como você ter alguma notoriedade em qualquer contexto, até num bairro, e você não ser alvo de críticas e de elogios. Então, não dá para receber os elogios e dar glória a Deus e também na hora da crítica ficar, tipo, resmungando, não é? Então isso eu não acho que é sábio da parte dela, como ela tem falado. Aguenta as consequências, simplesmente, não é? Quando ela fala sobre a visão do inferno, isso já há muitos anos, algumas pessoas já tiveram livros escritos, e aí é preciso julgar, porque visões e profecias, a Bíblia diz que tem que julgar, principalmente um tema como esse, não é? Existem muitas situações sobre esse tema que são coisas da mente da pessoa, e outras são visões que têm respaldo na palavra, né? Se a palavra não narra muito sobre o inferno, e o próprio Jesus fala que é um lugar de ranger de dentes e que tem fogo e enxofre, não tem muito mais que isso. Então, qual o interesse de Deus revelar 2000 anos depois de Jesus uma pessoa que falasse tanto sobre o contexto do inferno, como é que o inferno é, se é colorido, se não é, se tem fogo, se não é? Eu não vejo que tem muito sentido, não é? Então, nessa parte aí eu não acho que é muito produtivo essa parte que essa serva do Senhor tem essas impressões. Sobre a questão dos usos e costumes e religiosidade. Gente, evangelho é comer peixe. Você não come peixe goela abaixo, você tira as espinhas e come a carne, come a polpa. Então, uma senhora como a pastora Nadi, que tem sua origem na Deus é Amor e na Assembleia de Deus, você vai ter que separar. Você vai saber que várias coisas que ela vai falar não vai servir para você, porque ela vai falar sobre maquiagem, que eu posso fazer um vídeo sobre maquiagem, a origem da maquiagem é muito complicada mesmo, mas aí é um outro contexto que a gente tem que trazer de uma maneira geral, e não para uma igreja, para uma denominação, para ser crente ou não ser crente. É uma coisa geral, tá entendendo? Que no mundo nós temos essas aflições. A origem da maquiagem é um motivo para um vídeo à parte, vem lá de Azazel, de anjos caídos, não é? Mas enfim, ela fala sobre maquiagem, ela fala sobre os costumes, ela fala num vídeo dela que a questão do nazireado de Sansão, cabelo grande, foi uma coisa que ficou para o passado. Então hoje ela toma como referência algumas coisas da Bíblia e usos e costumes da época do passado da Bíblia
para aplicar hoje e outras não. Aí fica 2 pesos, 2 medidas. Então, talvez ela fosse ficar desconfortável um pregador com cabelo grande, por exemplo. E isso tem na Bíblia, o nazireado, mas ela fala que para hoje já não existe mais. E aí, coisas que são do costume passado, por exemplo, de não usar maquiagem, essas coisas em algum contexto ali, ela quer trazer para hoje. Então, não bate, essa conta não bate, fica a ponta solta. Sobre os usos e costumes, a gente sabe que há muitos anos, desde a história das Assembleias de Deus, eles foram fundados por 2 suecos, né? Grunavine e Daniel Berg, são pessoas que vieram com paletó e gravata, muito rígido, de um país escandinavo, de um país muito frio, e agora eles vêm para um país tropical como o Brasil, e eles mantêm essa cultura. E isso, dentro da Assembleia de Deus, da Deus e Amor, torna-se algo muito sério, muito forte, que traduz a idoneidade do ser humano. Não é? Então, tem muitas pessoas usando capas aí, como paletós, e na verdade são lobos com pele de ovelha, e fica fácil de enganar. Então a nossa pastora Nadia, ela carrega consigo essas culturas e aplica no meio das coisas de Deus que Deus fala para ela. Então você tem que separar e discernir isso também, não é? Então essa questão do uso de costume, da visão sobre o inferno, as profecias que ela traz aí, quando ela entra sobre escatologia, aí fica muita coisa fora, muita ponta solta, e aí realmente não dá para você pegar e dizer, não, eu vou aproveitar tudo. Porque, gente, eu vou falar algo aqui para o vídeo não ficar muito longo, uma dificuldade com as pessoas que têm dom profético ou que é profeta. Eu tenho uma mãe que é profeta na minha vida, ela tem 78 anos. E qual é o dilema do profeta? O profeta recebe de Deus e ele tem dificuldade de discernir o que é oráculo e o que é uma palavra de Deus. Deus pode dar uma palavra de Deus para o profeta que vem junto com a emoção do profeta. Mas quando Deus dá um oráculo, tem que ser exatamente o que Deus deu, até as vírgulas, nem tirar nem pôr. Então o profeta tem uma dificuldade para discernir isso aí. Uma outra característica que o profeta tem dificuldade para discernir é quando Deus fala algo para ele e quando Deus fala algo para o coletivo. Então Deus fala, mas tem que haver esse discernimento, não é? Se é oráculo, se é uma palavra, se é algo de Deus, particular para o profeta, ou se é para o coletivo. Outra coisa também que eu vejo que tem sido assim um embaraço para a querida pastora Nadia, é que ela tem se envolvido em questões assim, alheias. E a Bíblia diz em Provérbios que quem se envolve em questões alheias é como pegar um cachorro pela orelha. Então olha aí a situação. Então eu tenho visto assim que há alguns vacilos, alguma falta de maturidade, mas em geral é uma mulher idônea. O seu testemunho é idôneo, sua oração é idônea, né? Sobre ministério eu acho que tem algumas brechas ali, porque ela vai dizer que ela pastoreia 5 igrejas. Olha, irmãos, eu passei um ano tentando pastorear 2 e não consegui. É impossível. Você tem que descentralizar, tá entendendo? Quanto mais pastorear 5 igrejas. Então, ou dos dois, ou ela exagerou, ou ela não está conseguindo pastorear direito essas 5 igrejas. Porque uma só já é demais. Não é? O certo seria ela ordenar outros pastores para estarem ali pastoreando. Não é? Então, existem algumas brechas aí no ministério, alguns pontos que não são situações do caráter, coisas que venham denegrir a sua imagem, mas sobre seu testemunho, uma bênção, uma mulher de oração, e que Deus continue abençoando essa serva de Deus e que ela tenha cada dia mais discernimento para compartilhar as profecias. Deus te abençoe. Shalom.